a felicidade de ter um filho nos braços. Eu aposto que muitos homens neste domingo se pegaram pensando no dia em que serão pais. Eu garanto que vale a pena. Pois a gente vai falar agora dos motivos que podem impedir homens e mulheres de realizar esse sonho. Eu tenho trigêmeos, muita gente sabe, mas eu vivi isso na pele e eu posso dizer com segurança. Um dos grandes obstáculos nesse caminho é a falta de informação. A vida às vezes precisa de muito pouco para vingar. Daí a estranheza quando uma promessa de vida simplesmente não segue adiante. A terra não era fértil, a semente não era boa, sobrou, faltou água. Nem sempre existe um único motivo, às vezes basta um. Com a gente também é assim. O problema é que até entender o que está acontecendo, poucos escapam de uma crise. Me senti inútil porque eu via muitas mulheres até que de repente tinham um filho, jogava fora, desprezava, maltratava, e eu falava: Senhor, por que eu não consigo? Casada e apaixonada pelo marido, a Simone chegou a falar em separação. Não achava justo eu não poder ir atrapalhar a vida dele, atrapalhar o sonho dele. E nada me garantia que um dia eu ia conseguir. Antes de procurar os motivos da infertilidade, é preciso acabar com a culpa. O problema da infertilidade é um problema do casal e em cerca de metade dos casos, 50% dos casos, o problema é masculino. Se eu tivesse uma informação antes, hoje em dia a gente não estaria passando por isso, né? Mas essa informação dependia de um hábito que ainda não existe entre os homens, o de consultar um urologista a partir dos 16 anos. A garota já adolescente, ela já vai no ginecologista, né, seguindo a mãe. O homem não tem essa rotina, deveria ter. A consulta geralmente só acontece quando a ansiedade por um filho já levou a mulher a fazer uma série de exames. O primeiro passo é investigar o homem e depois investiga-se a mulher. Isso, investigar. Por quê? Porque o rastreamento é muito fácil. Um simples espermograma vai nos dar uma ideia muito boa do que está acontecendo com o fator masculino. Espermograma é uma análise dos espermatozoides feita em laboratório. Um exame essencial na investigação da fertilidade masculina. O que pode causar uma infertilidade no homem? Vida sedentária, obesidade, o uso de cigarro, anabolizantes, drogas, tudo isso pode afetar negativamente a função do sêmen. Calor excessivo, então trabalhador de metalurgia, siderurgia, chefe de cozinha. O André não trabalha com nada disso. Só fez o espermograma porque a mulher dele, a Betânia, pediu numa consulta com a ginecologista. Eu mesma virei para ele e falei: o meu marido, ele nunca fez um exame. Não é interessante ele fazer um exame para a gente ver se está tudo bem? Eu fiz o exame assim por fazer, né? Mas achando que ia dar tudo normal, né? Para uma gravidez acontecer naturalmente, o sêmen precisa ter boa quantidade de espermatozoides e principalmente uma boa qualidade. Não adianta o espermatozoide estar vivo, ele tem que se mover e se mover de uma maneira linear para poder chegar até o óvulo e fertilizá-lo. A gente tomou um susto porque o número de espermatozoides ele era muito abaixo da referência. E assim, motilidade, eles veem os espermatozoides que são móveis, tudo estava um pouquinho um pouquinho mais alto do que deveria estar. Eu fiquei super triste, eu fiquei até preocupada com o André, como que ele ia receber essa notícia, né? Porque eu fiquei triste por mim, triste por ele. Desculpa, eu não quero chorar. Eu só vou chorar. O pior é que o André poderia ter sido diagnosticado 4 anos atrás. Eu estava em casa e de repente ao me levantar do sofá eu senti uma dor. E
fiquei com aquela dor assim forte. Ele teve que passar por 3 urologistas até descobrir o motivo daquela dor. Você tem varicocele e uma baita varicocele. Eu olhei para ele e falei, o que é isso? A doença mais frequente e mais tratável de infertilidade masculina é a varicocele. Varicocele é o nome que se dá para varizes que surgem nos testículos. Essas veias dilatadas muitas vezes não causam sintomas, mas dificultam a circulação do sangue e podem afetar a qualidade dos espermatozoides. Quando eu descobri foi uma tristeza muito grande, né? Foi um baque assim muito grande, né? Que eu falei, bom, agora o sonho está indo por água abaixo, né? E aí depois eu vi que não era bem assim, né? Que dava para ter uma reversão, né? Não total do quadro, mas que tem uma possibilidade de reversão, né? Quanto antes for descoberta a varicocele, maiores as chances de tratamento. Tudo bem? E apesar de ser uma doença comum, não chega a ser um assunto entre os homens. Muito menos assim, numa entrevista de televisão. O André é mesmo um cara especial. Eu acho que é legal, por exemplo, principalmente os homens saber dessa coisa da varicocele, né? Que eu fui descobrir a minha já com 37 anos, né? Casos como o do André precisam de cirurgia, mas existem graus mais leves da doença. Nem todos os homens com varicocele terão infertilidade. Muitos vão engravidar suas esposas sem dificuldade nenhuma, sem precisar de ajuda médica. Às vezes é o próprio homem que decide se tornar infértil. Eu passei 13 anos casado, tive 2 filhos e no segundo filho, em 96, decidimos não engravidar mais. E uma alternativa foi a vasectomia. A vasectomia é basicamente um corte que interrompe a passagem dos espermatozoides para o mundo lá fora. Eles continuam sendo produzidos, mas não saem mais durante o ato sexual. Só que aí o Raul conheceu a Isabel. Nunca me preocupei com a vasectomia. Os sobrinhos vieram, a minha vontade de ser mãe foi aflorando, né? Eu saberia que eu ia ser. Não importava como, eu tinha muito amor para compartilhar. Mas para o Raul importava sim. E lá foi ele, de novo, para a mesa de cirurgia, no Dia dos Namorados. 12 de junho de 2017, fiz a reversão da vasectomia e completou 1 ano agora. Cirurgia delicada, né? Mas assim, o desejo era mais forte, a vontade era mais forte. E ver a sua companheira ser mãe, nossa! A Isabel acabou de descobrir que está grávida. Eu sou exemplo, 19 anos depois de uma vasectomia, com 55 anos, sendo pai de novo. Eu tô controlando. Mas nem toda reversão dá certo. Por isso, muitos homens preferem não arriscar e buscam a reprodução assistida. Agora, quando a saúde do homem está em dia, tudo ok, aí sim é hora de investigar o corpo da mulher. E quando começam os exames, a gente descobre que a gravidez exige uma sintonia complexa de várias situações favoráveis. Primeiro, a mulher precisa liberar um óvulo maduro. E isso pode não acontecer em um ou outro ciclo menstrual. Mas liberando esse óvulo, ele tem que ser capturado pela trompa e levado até o útero. Só que esse caminho pode estar obstruído. Sentia muitas dores. Vivia no hospital, não sabia o porquê dessas dores. E eu fiz alguns exames mais específicos, onde foi diagnosticado que eu tinha as trompas obstruídas. Normalmente isso acontece por problemas infecciosos. Às vezes até a mulher nem percebe, ela nem sabe que teve uma infecção. Teve uma dorzinha na barriga, uma febrinha. A Karina já tinha 39 anos quando descobriu que também tinha trompas obstruídas. Em 50% dos casos, uma cirurgia feita por videolaparoscopia pode resolver esse problema.
40 anos eu fiz essa operação, foi um sucesso a operação. E eu, depois desse dia, durante um ano, nós tentamos naturalmente. Eu comprei muitos testes de fertilidade. As tentantes vão se identificar no que eu estou falando. A carinha piscando é porque a gente está fértil naquele dia e a carinha vazia é porque a gente não está fértil, né? E era muito punk, assim, porque a carinha piscou, tu tinha que sair correndo, né? Pedro, onde é que tu tá? Ah, mas nem sempre é tão fácil. Às vezes a trompa tá liberada, o espermatozoide achou o caminho, encontrou o óvulo e aí vem o desafio do endométrio. Essa camada interna do útero que tem que estar na espessura certa para o embrião conseguir se fixar. É do endométrio que vem 1/3 dos problemas de infertilidade nas mulheres. Você já ouviu falar em endometriose, né? É uma doença que acomete a mulher que menstrua. A menstruação é a descamação do endométrio, que então se prepara para um novo ciclo. Em algumas mulheres, o tecido dessa descamação erra de caminho e vai parar nas trompas. De lá pode atingir os ovários, a bexiga e até o intestino, causando sérias inflamações. A endometriose acomete mulheres jovens e até adolescentes. Então, as queixas, elas têm que ser valorizadas. As queixas de cólica menstrual, as queixas de dor pélvica, de sangramento excessivo, tudo isso pode representar sintomas de endometriose. Primeiro eu passei um tempo em Brasília fazendo os exames ali, fiz vários exames e não conseguia identificar nada, nenhum problema. Aí eu acabei procurando o Dr. Drauzio e o Dr. Drauzio me indicou um especialista em São Paulo e aí com esse médico a gente descobriu que eu tinha endometriose. O diagnóstico é clínico, mas exames de mapeamento por ultrassom ou ressonância magnética dão uma boa ideia do tamanho do problema. Receber um diagnóstico é um alívio. Você tem uma coisa concreta ali que você vai tentar tratar para resolver aquele negócio. Então, o primeiro sentimento é de alívio, é como se fosse uma luz. Eu descobri uma luz para trilhar aquele caminho seguindo naquela direção. A gente resolve muita coisa, a gente resolve problema masculino grave, problemas de endometriose gravíssimos que a gente consegue fazer a mulher engravidar. Uma coisa que nós ainda não conseguimos resolver é a idade da mãe. Porque a idade... Selma de Cristalina, no interior de Goiás. Betânia, de São Paulo. Karina, de Porto Alegre. Todas passaram a acompanhar de perto o turbilhão de sentimentos de quem encara os tratamentos de fertilização. Final.